Fala pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Hoje eu vou falar sobre um assunto que particularmente eu gosto muito e eu acho de suma importância, não somente para proteger a sua carteira, mas também para potencializar os seus retornos. Eu vou falar sobre hedge. Mais especificamente eu vou falar sobre uma maneira, dentre muitas, de se fazer o hedge. Eu vou falar sobre a venda de ETFs como medida de hedge. Mas antes, eu gostaria de lembrá-los sobre o nosso grupo do Telegram. Atualmente o nosso grupo ainda não tem muitas pessoas, então eu consigo dar atenção para vocês. Aproveita esse momento para tirar suas dúvidas, eu tô lá todos os dias. Apareça por lá, esclareça suas dúvidas. Aproveite enquanto a nossa comunidade ainda é pequena. O link para o grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Antes de falar um pouco sobre o que eu considero para fazer o hedge, eu vou mostrar um pouco do que eu fiz recentemente. Nós podemos ver aqui no gráfico que a bolsa chegou a subir em novembro durante 50 dias úteis. 50 dias úteis são aproximadamente 3 meses, então sem dúvida nenhuma é uma grande pernada de alta. Eu vou explicar para vocês a coloração do Profit Chart. As setas verdes representam a venda do ativo, enquanto as setas brancas, como essa, representam a compra do ativo. Então podemos ver que durante essa longa subida do índice e consequentemente a subida desse ETF, eu fui realizando pequenas vendas de posições não muito relevantes. Podemos ver aqui que eu comecei vendendo 10 unidades, depois vendi mais 10 unidades, mais 10 unidades e assim sucessivamente. Enquanto ia subindo, eu ia vendendo, porque para mim esse movimento já estava um pouco esticado. Era um movimento muito forte para se acontecer durante 3 meses sem um pequeno respiro, principalmente diante dos acontecimentos com o vírus. Então, na minha interpretação, era uma subida que precisava de descanso. E eu fui vendendo uma parcela de BOVA11 progressivamente. Podemos ver que as minhas últimas vendas já foram na casa das 20 unidades. Ou seja, para mim eu via cada vez mais próximo a possibilidade de uma correção. Quando essa correção começou a acontecer, eu comecei lentamente a comprar as posições novamente. Então aqui eu comprei 10, aqui eu comprei mais 10, aqui eu comprei mais 10. As minhas últimas compras foram esse conjunto aqui, na qual eu recomprei 40 e aqui eu recomprei mais 40. Fechando o hedge e realizando lucro, porque o meu preço médio de venda estava nessa região, dado que eu fui vendendo aos poucos. E a maior parte do meu hedge eu realizei recomprando aqui embaixo, protegendo a minha carteira aproximadamente 6%. Agora vamos para a minha planilha para tentar entender o que acontece quando a gente vende esse ETF. Então, nos eventos anteriores, quando eu vendia, por exemplo, 20 unidades de BOVA, eu recebia no mesmo momento, no meu saldo, R$ 2.317. Claro, se a venda fosse feita na cotação de hoje, lembrando que eu fiz a venda em várias cotações diferentes. Mas eu receberia esse valor e ele estaria disponível para eu utilizar em outras finalidades. Inclusive eu poderia sacá-lo se eu esperasse o prazo de liquidação, que é D+2. Perceba que a venda de 20 unidades de BOVA protege meu patrimônio exposto à renda variável na casa de 0,58%. Ainda é um hedge pequeno, por isso que eu me dou a liberdade de ir construindo ele aos poucos, vendendo 10, depois vendo mais 10, vendo mais 20, e conforme minha convicção de que estamos perto de um momento de correção vai se aproximando, eu vou aumentando a quantidade do meu hedge. Se você pegar o dinheiro que você recebe desse hedge e utilizá-lo para entrar em algum ativo, você estará alavancando. Então, por exemplo, se uma carteira comprada em renda variável é igual a 100%, podemos fazer a soma da sua carteira, que é equivalente a 100%, com a porcentagem que representa a sua alavancagem. Então, se eu receber 2.318, que veio a partir da venda de 20 BOVA11, e eu utilizar esses R$ 2.300 para comprar ativos, sejam eles FIIs, ETFs, ações, qualquer ativo, eu vou estar alavancando a minha carteira em 0,58%, acima do valor comprado da minha carteira. Imagine que o índice continue subindo e você continue aumentando a sua parcela de proteção. Imagine que você fez mais vendas e você chegou a um patamar de venda de 150 BOVA11. Isso vai representar em torno de 4,36% de proteção. Por que eu digo proteção? Porque essa parcela de BOVA11 que você vai vender, ela se valoriza conforme o mercado cai e ela se desvaloriza conforme o mercado sobe.
Se ela se valoriza conforme o mercado cai, ela pode atuar como uma proteção. Sendo assim, se eu vendi 150 unidades, eu vou ter recebido o total de R$ 17.406 se fosse vendido ao preço de hoje, ao preço de agora. Estamos com o mercado aberto, esse é o valor em tempo real no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então eu te pergunto, se você alavancar suas operações em R$ 17.000, isso poderia te ajudar a financiar os seus investimentos. Então o hedge pode funcionar de pelo menos duas maneiras, protegendo a sua carteira, pois é algo que se valoriza quando o mercado cai, bem como sendo um instrumento de alavancagem na qual você pode emprestar dinheiro a baixo custo. Ah, você deve estar se perguntando, como assim emprestar dinheiro? Eu estou emprestando dinheiro? Na verdade, você está emprestando BOVA11 de alguma pessoa que as tem, para você poder vendê-la. E para isso, você vai pagar uma taxa por esse empréstimo. Você deve sempre consultar qual que é a taxa do empréstimo. Mas em geral, para ativos líquidos como o BOVA11, a taxa é muito baixa. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem consultá-las. Você pode visitar o site da sua corretora, ou caso ela não tenha essa tabela, você pode pedir ao seu assessor ou pedir no chat de atendimento ao cliente. No caso do BTG, ele mantém uma tabela atualizada no próprio site, fora da área logada, ou seja, todo mundo tem acesso. Essa taxa de empréstimo, ela é expressa em porcentagem ao ano. Então podemos ver que a porcentagem que teremos que pagar é menos de 1% ao ano. E aí eu te pergunto, em que lugar, sem burocracia nenhuma, você conseguiria um empréstimo de menos de 1% ao ano sem ter que explicar nada para ninguém? É claro, eu não estou falando para você pegar dinheiro emprestado de maneira irresponsável. Só faça isso se você entendeu como funciona, tem consciência do seu nível de alavancagem, dos padrões da sua carteira, tem consciência de como o mercado funciona e que esse valor não represente uma porcentagem muito alta da sua carteira. Atualmente, vamos ver que eu estou vendido na ETF de baixo, a BOV. Eu estou pagando então um empréstimo de 0,82% ao ano para manter essa posição vendida. Voltando para a planilha, eu vou remover a posição de exemplo de BOVA e vou colocar aqui a posição que eu tenho atualmente vendido, que são 25 cotas do ETF BOV. Quando eu fiz essa venda, então eu recebi no meu saldo R$3.000. Perceba que essa primeira venda que eu fiz representa menos de 1% do meu patrimônio exposto à renda variável. O que eu quero dizer com isso? Você precisa definir o quanto você quer proteger da sua carteira. Se você quer proteger 5%, significa que você poderá fazer uma determinada quantidade de vendas para atingir esse 5%. Se você definiu que você quer proteger 10% da sua carteira, você tem uma determinada quantidade de vendas que você vai poder fazer para atingir esses 10%. Então, o primeiro de tudo é definir o quanto você aceita proteger da sua carteira. Eu gostaria de proteger entre 5 a 10% da minha carteira. Então, essa primeira venda, que representa 0,76%, é ainda uma pequena venda perto do que eu poderia fazer caso o mercado continue subindo. Vamos dar uma olhada no gráfico. Aqui eu tenho o ativo BOV11 na minha tela, no gráfico diário, ou seja, cada barra representa um dia, e podemos ver o momento na qual eu vendi 25 unidades, que foi exatamente no preço 121,27. Então essa primeira venda representa em torno de 0,7% de garantia em relação à minha exposição à renda variável. Veja também que eu já posicionei mais cotas para vender. Perceba que eu não preciso ter um padrão de quantidade. Aqui eu resolvi vender 10 unidades, enquanto aqui eu resolvi vender 30 unidades. Por que isso acontece? Porque eu acredito que nessa posição aqui, sendo próximo ao último topo, tem um peso maior. Existe uma região de contexto muito maior do que a venda que eu estou fazendo na quantidade 10. Então eu gostaria de aproveitar essa região para vender um pouco mais. Então digamos que o ativo suba esses 3,7% e ficaria então vendido em 25, que eu já tenho, menos 10, 35, menos 30, 65. Vamos ver como isso ficaria na minha planilha. Se mudarmos aqui para menos 65, olha, eu ainda teria menos de 2% de hedge, frente aos 5 a 10% que eu me permiti proteger. Vamos ver quantas cotas eu precisaria vender para atingir esses 5%.
Eu precisaria vender em torno de 170 cotas para que essa posição vendida proteja minha carteira exposta à renda variável em torno de 5,16%. E para fazer essa proteção, eu teria recebido em torno de R$20.600 e eu pagaria por essa posição vendida em torno de 0,8% ao ano. Basicamente, eu estaria me alavancando. Se eu utilizasse esses R$20.000 para comprar novos ativos, a minha carteira estaria então alavancada, como podemos ver aqui. Estaria acima de 100% da sua capacidade financeira. Então eu utilizo essa ferramenta para duas finalidades: a proteção e a alavancagem, o que é excelente desde que seja feito com responsabilidade. Se você não tem a menor ideia do que eu estou fazendo, não venda nenhuma ETF, não venda nenhum ativo, pois esse ativo pode disparar e em algum momento a gente vai ter que recomprar esses ativos para fechar essa posição. No caso, podemos observar que eu vou continuar vendendo. Aqui eu poderia colocar mais vendas. Eu poderia cobrir um espectro muito grande de vendas aqui. Vamos supor que depois que ele pegasse essa venda aqui de 30 unidades, eu só fosse fazer novas vendas na casa dos 150, por exemplo. É uma possibilidade. E aí eu iria ajustar muito o meu preço médio. Meu preço médio de venda ia ficar nessa região. Você entendeu? Então é tudo uma questão de manejo. É sempre uma questão de manejo de risco e manejo de posição. Por isso que requer experiência. Agora, certamente você ficou com uma dúvida. Por que eu vou fazer a proteção através da venda de ETFs, sendo que eu posso fazer a proteção através da compra de puts, por exemplo? E a resposta é simples. Existem dois grandes motivos pelos quais eu prefiro esse método que eu apresentei para vocês ao invés da compra de puts. Por quê? Nesse método aqui, eu recebo dinheiro para me proteger. Enquanto a compra de put, você precisa pagar pela put, ou seja, você põe dinheiro para receber proteção. Na venda de ETFs, você recebe. Na compra de puts, você põe dinheiro. O segundo motivo é que a put tem uma validade. Quando você compra uma put, depois do prazo da validade, ela deixa de existir e você perde a proteção. A sua posição vendida ETF nunca deixará de existir até que você recompre. O que eu quero dizer com isso? Por que isso é importante? Porque você não precisa acertar o timing. Você consegue ter uma proteção talvez durante o ano inteiro, talvez durante anos, sem que você precise acertar o timing. Quando você compra uma put, você precisa acertar o timing, porque você tem o tempo contra você, que agrega teta. A gente adora o teta quando a gente vende put, mas o teta é terrível quando você compra put, porque ela faz com que a sua put perca valor e você está comprado na put. Então, eu gosto de me dar margem de erro. Eu gosto de poder errar. Eu gosto de fazer uma proteção agora com BOV e se eu errar, não tem problema nenhum. Eu não preciso acertar o timing. Eu posso fazer novas vendas. Eu me permiti proteger minha carteira de 5 a 10% e eu não estou protegido nem 1% ainda. 25 cotas de BOV não protege nem 1% da minha carteira. Então, eu me dou o direito de errar. A um custo baixo, a um custo de 0,8% ao ano. Lembre-se, o hedge não é uma aposta, o hedge é manejo de posição e manejo de risco. Não crie um hedge na qual você dependa da direção do mercado, que você precise que o mercado caia. Crie um hedge na qual você possa manejar o mercado. Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução ao hedge. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu tenho postado vídeos com frequência sobre assuntos que eu considero relevantes para a jornada de um investidor. Entre no nosso grupo do Telegram, tire suas dúvidas, vamos construir uma comunidade na qual todos ganhem dinheiro juntos. Ah, e outra coisa, eu tenho postado bastante coisa no Instagram, inclusive alguns retornos de algumas operações, para que vocês entendam mais ou menos qual é a característica das minhas operações. Então também me sigam no Instagram, @opçõesnapele. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!